Nós hoje temos a alegria de recebermos a Isolena Atolini e ela nos traz o tema esmola versus caridade. Que Jesus te abençoe. Boa noite. Que Jesus nos envolva no seu amor. No Livro dos Espíritos, na questão 888, Kardec questiona a espiritualidade. O que se deve pensar da esmola? A resposta obtida por Kardec foi que, condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente. O homem embrutece-se. Mas Kardec continua o questionamento. Então, reprovas a esmola? A resposta obtida por Kardec da espiritualidade foi: não é a esmola que é reprovável, mas a maneira pela qual frequentemente a esmola é feita. O homem de bem, que compreende a caridade segundo Jesus, ele se antecipa ao infeliz. Ele não espera que esse infeliz venha lhe pedir, venha lhe implorar, venha lhe mendigar. Quando uma sociedade for regida, ou quando uma sociedade é regida, é gerenciada, é administrada, é comandada pelas leis de justiça, de amor e caridade, ninguém é compelido, ninguém se obriga, ninguém está sujeito a ser um esmoleiro, ou seja, a pedir esmola. Porque o direito à cidadania lhe é assegurado. A sociedade deve prover a vida do fraco, sem humilhação para com ele. A sociedade deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem deixá-los à mercê do acaso e da boa vontade de algumas pessoas. O indivíduo que não pode prover a sua sobrevivência, por estar desempregado, por encontrar-se doente, por ser idoso e já não ter mais forças para o trabalho, e que se lança na posição de esmolar, não apenas ele se degrada fisicamente, mas também moralmente, como responderam os espíritos a Kardec. O homem que se coloca nessa condição de pedir esmola, ele perde a sua própria identidade. E o que é então esmola? Esmolar é pedir, é implorar, é mendigar, é um donativo, é uma oferta, é uma doação, é a coisa que se dá. Por exemplo, dinheiro, comida, remédio, vestimenta. E caridade? O que é caridade? Seria dar esmola, levar comida aos necessitados, comprarmos uma rifa beneficente? Tudo isso pode ser caridade, sim. Desde que tenha como objetivo a demonstração de uma afeição sincera entre aquele que dá e aquele que recebe. Aquele que ampara não busca recompensa. Isso é caridade. Caridade, portanto, é um sentimento, ou é uma ação altruísta de ajuda a alguém, sem busca de qualquer recompensa, sem busca de qualquer reconhecimento. É o amor em ação. Isso é caridade. E a prática da caridade, ela é um indicador de elevação moral. E uma das práticas que mais caracterizam a essência boa do ser humano. Em alguns casos, essa caridade também é chamada de ajuda humanitária.
Nós temos no Livro dos Espíritos, na questão 886, uma explicação do verdadeiro sentido da palavra caridade. Nos diz que a caridade abarca 3 virtudes: benevolência, ou seja, generosidade, demonstrar bondade, complacência para com todos. A segunda virtude é sermos indulgentes, ou seja, tolerantes para com as imperfeições alheias. E a terceira virtude é o perdão das ofensas. Então, caridade é amor. Caridade é o amor, na realidade, em ação. Então, nós temos essa explicação que nos deve fazer refletir. Ela abarca as 3 virtudes, que é a benevolência, que é a indulgência e que é o perdão. Perdão tão pregado por Jesus. Há muitas maneiras de fazermos caridade. E ela muitas vezes, a caridade muitas vezes é confundida com a esmola. A esmola é útil, ela é necessária, porque alivia a condição do mais necessitado. Ela ameniza o sofrimento do nosso irmão. Mas, quase sempre, a esmola, é perturbadora, tanto para quem dá, quanto para quem recebe. Por que eu digo que ela é perturbadora? Porque ela nos faz refletir sobre uma sociedade desigual, sobre uma sociedade injusta, sobre uma sociedade doente. A esmola, feita com benevolência, com generosidade, com bondade, ela liga o benfeitor ao beneficiário, tornando-se um ato de caridade. Quando a esmola é praticada dessa forma, ela é caridade. Porque ela liga o benfeitor, ela liga o que dá com o que recebe. A caridade pode se disfarçar de muitas maneiras. Ela pode ser praticada entre colegas e amigos, sendo indulgentes para com as imperfeições dos outros, porque nós também precisamos de indulgência. Nós precisamos, perdoando-se mutuamente as nossas fraquezas, porque nós também precisamos de perdão. Caridade, cuidando para não ferir o amor próprio de ninguém. Isso é caridade. Por isso que na noite de hoje nós vamos refletir sobre esse importante assunto e tentar entender o que é a esmola, o que a caridade representam, o que significam, tanto para quem dá, quanto para quem recebe. Existe esmola sem caridade, nós temos a esmola com caridade e nós temos a caridade sem esmola. Vamos tentar entender cada uma delas, mas todas elas devem ser feitas sem preconceito de raça, sem preconceito de religião, sexo, condição social, escolaridade. Ela deve ser feita sem preconceito. Então vamos tentar entender uma por uma. O que é a esmola sem caridade? Aqui nós vamos buscar a ajuda de Paulo de Tarso. Quem chegou mais cedo viu no painel essa mensagem lindíssima de Paulo de Tarso. Eu tirei só um pedacinho que tem a ver com o nosso assunto da noite, que é a esmola. O que Paulo de Tarso nos fala sobre a esmola? Dar sem caridade. Ele diz que ainda que ele distribuísse toda a sua fortuna para sustento dos pobres, e ainda que ele entregasse o seu corpo para ser queimado, ele diz, se eu não tivesse caridade, nada disso adiantaria. Não adiantaria de nada isso. Então, Paulo de Tarso já nos trouxe essa mensagem belíssima há muito tempo.
dar esmolas e, vamos dizer assim, e acabar com a necessidade material do nosso próximo, ela é necessária, ela é importante, mas tudo depende da intenção que eu faço isso. Com que intenção eu dou aquela comida? Com que intenção eu dou aquele remédio? Com que intenção eu dou aquela roupa? Se fizermos a doação material com o objetivo de nos vermos livres daquela pessoa que está nos pedindo, em receber algo em troca, ou para aliviar a nossa consciência, ou ainda para aparecer aos outros, como muitas vezes nós vemos nas redes sociais, divulgado que fez isso ou aquilo, como diz Paulo de Tarso, nada disso adiantaria. Nós apenas estamos nos enganando que estamos praticando a caridade. Em todos os casos, a mendicância priva uma pessoa da sua dignidade. Não perante os outros, mas perante ela própria. Perde a sua identidade perante ela própria. Nós temos outros exemplos e com certeza vocês estão lembrando de outras situações. Por exemplo, dar aquela roupa suja e rasgada, que deveria ter sido colocada no lixo. Dar comida com data de validade vencida. Doações de políticos, aquelas cestas básicas, próteses dentárias, cimento e sei lá mais o quê, em troca de votos. Isso é caridade? Isso é esmola, mas sem aquele sentimento que nós falamos lá atrás, sem aquele sentimento altruísta. Isso é esmola sem caridade. E o que é a esmola com caridade? É quando se doa com benevolência, com bondade, com generosidade, sem esperar nada em troca, sem esperar reconhecimento, anonimamente ou não. Muitas vezes não tem como a gente fazer uma esmola sem nos identificarmos. Mas como é que eu estou doando? No Evangelho segundo o Espiritismo, tem muitas passagens, mas tem uma passagem belíssima que eu quero, de repente, grande número de vocês já conhece essa história, mas eu vou falar assim, resumidamente, uma passagem belíssima que nos fala da esmola com caridade. Mas antes, eu gostaria de colocar uma outra situação, que nós vemos com muita frequência, nós todos aqui já devemos ter participado, que nas grandes calamidades, a caridade se emociona. A caridade, ela tem impulsos, as pessoas têm impulsos generosos, no sentido de socorrer, no sentido de auxiliar, no sentido de buscar amenizar o sofrimento daquelas criaturas envolvidas naquelas tragédias, naqueles desastres. A gente vê muito isso. Mas a par, ao lado desses grandes desastres, desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos. São aqueles que jazem, aqueles que se encontram nos casebres, nos seus leitos de dor, nas suas casas, nos lugares mais humildes, que estão lá sem se queixarem e sem condições até de pedir auxílio. São a esses infortúnios discretos, são a esses infortúnios ocultos, que a verdadeira generosidade, que a verdadeira caridade deve buscar, deve procurar, deve dar assistência. Mas vamos ao exemplo que eu gostaria de dar, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Nos fala de uma mulher que leva em sua companhia uma moça, e essa moça é sua filha.
Elas vão visitar várias famílias e levam tudo o que estas famílias necessitam. A alegria dessas famílias ao ver, ao observar a chegada dessas pessoas é muito grande. Porque eles não são profissionais da mendicância, são pessoas necessitadas, pessoas que realmente são aqueles infortúnios ocultos, que têm necessidades, que não podem trabalhar, que não podem se manter, que não podem sobreviver sem o auxílio de alguém. E além disso, ela leva tudo o que eles necessitam. E além disso, palavras consoladoras e meigas palavras a todas as pessoas. Todos as recebem sem se envergonharem. Graças a essa senhora, as crianças não sentem fome, as crianças não passam frio. E se alguma delas adoece, lá está ela, fornecendo toda a assistência necessária para aquilo que elas necessitam. Ela, no final, e ela não pergunta qual é a crença que eles professam. Ela simplesmente faz, considera todos como seus irmãos, filhos de Deus. Quando ela termina o seu giro, ela diz: comecei bem meu dia. Quem é essa mulher? Onde mora? Ninguém o sabe. Católicos, protestantes, espíritas, judeus, todos a bendizem. Por que se faz acompanhar da filha? Para que a filha aprenda como dar esmola com caridade, como fazer a verdadeira caridade. E essa mulher, em casa ela é a mulher do mundo, porque a sua posição assim o exige. Mas todos ignoram o que ela faz, porque ela não quer outra aprovação a não ser da sua consciência e a aprovação de Deus. Com certeza, muitos de nós que aqui estamos fazem isso também. Ou conhecem pessoas que assim agem. Jesus disse que a vossa mão esquerda ignore o que a vossa mão direita dá. O que Jesus nos ensina com isso? Ele nos diz para não macular, para não manchar. Ele nos ensina que não devemos macular, manchar a caridade pelo orgulho. Quantas pessoas se reúnem para tricotar, para fazer crochê, para costurar, para fazer enxovais de bebês para aquelas mães que não têm a menor possibilidade de dar um enxoval para o seu bebê. E elas se reúnem, fazem sopas. E elas se reúnem, dando o seu tempo para amenizar, para diminuir as dores do seu próximo. Eu conheci uma cidade do interior, onde o frio é muito intenso, um grupo de mulheres que no inverno rigoroso se reuniam para fazer sopas. E elas saíam e distribuíam debaixo das pontes, onde elas encontrassem, e davam. E outras que conseguiram uma casa emprestada ou alugada e recolhiam esse povo para que pelo menos passassem uma noite, que não passasse uma noite ao relento. Davam do seu tempo, ou seja, o amor em ação. Enquanto nós não formos regidos, enquanto a sociedade não for regida, administrada, comandada pelas leis de justiça, amor e caridade, nós ainda precisamos dessas ações. Não tem outra forma. E o que seria, então, a caridade sem esmola? Aquela caridade que nós não vamos dar esmola, porque não temos, muitas vezes não se tem recurso financeiro para isso. O que seria? Ela consiste no cultivo das virtudes cristãs, que são filhas do amor, que é o perdão, a indulgência, a piedade, a generosidade, a solidariedade. É fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros fizessem para nós. E todos podemos fazer esta caridade, do mendigo
ao milionário ou ao mendigo. Todos podemos. E Kardec diz: ninguém há que no pleno gozo de suas faculdades não possa prestar um serviço, não possa minorar, dar um consolo, não possa atenuar um sofrimento físico ou moral, não possa fazer um esforço útil. Nós sabemos que o ouro pode se transformar em bens de utilidades de consumo. E é, sem dúvida, repetimos, um precioso elemento da caridade. Mas nem sempre ele é o recurso mais apropriado para enxugar lágrimas. Nem sempre ele é o recurso mais apropriado para curar feridas. Nem sempre ele é o recurso mais apropriado para diminuir aflições. Porque nós sabemos que existem males, e muitos males, que as boas qualidades do coração valem mais, operam mais do que todas as riquezas materiais. Muitas vezes nós ouvimos, e com certeza vocês já devem ter ouvido também: não posso fazer caridade, eu nada tenho para dar. Quem assim pensa e alega, acha que a caridade se resume em dar de comer aos que têm fome, em vestir os que estão sem roupa, em dar de beber aos que têm sede, em dar um teto àqueles que não têm. Sim, isso tudo é necessário. Isso tudo é importante. Principalmente, como nós já falamos, numa sociedade doente, numa sociedade injusta, numa sociedade desigual. Então, é necessário sim. Mas a par desta caridade, nós temos outra, que é a moral, a caridade moral. Essa não implica no gasto de um centavo sequer. E como já falamos, todos podemos fazê-la. E é a mais difícil de ser praticada. Há muitas maneiras de fazermos a caridade moral. Nós podemos fazê-la por pensamentos, nós podemos fazê-la por palavras e nós podemos fazê-la por ações. Nós vamos dar algumas dicas que com certeza vocês, quando eu acabar de dar essas poucas dicas, vocês podem aumentar e muito essa minha lista. O que nós podemos falar sobre a caridade moral? Nós podemos usar as nossas forças mentais, vibrando, orando em favor daqueles que sabemos estarem doentes, que sabemos estarem tristes, que sabemos estarem abandonados, pelos nossos inimigos, pelos nossos desafetos. E hoje, usarmos nossas forças mentais para podermos neutralizar essa onda de insegurança, de pessimismo em que nós estamos vivendo. Vamos usar as nossas forças mentais de forma positiva, de forma tranquila, de forma serena, mantermos a serenidade, mantermos a calma. Nós podemos orar por aqueles que morreram, por aqueles que desencarnaram, sem ter a felicidade que nós temos, de já divisarmos, de já entendermos, de já termos luz sobre o que é certo e sobre o que é bem. Muitos morrem, desencarnam, sem conhecer o que nós conhecemos. Então, quem sabe, vamos orar por esses que estão esquecidos da prece. Isso é caridade. Ouvir sem nos aborrecermos, sem enfado, sem nos incomodarmos, aquele infeliz, aquela pessoa que vem nos contar os seus problemas mais íntimos, mesmo sabendo que nós não podemos fazer nada por ele, mas podemos ouvi-lo, dar o ombro
dar uma palavra de consolo, uma palavra de carinho. Nós podemos fazer isso. Usar a nossa palavra somente para falarmos do lado bom das pessoas. Não passando adiante notícias que, mesmo sendo verdadeiras, só iriam denegrir a reputação do nosso semelhante. Qual é o benefício de fazermos isso? Calar. Calar a fim de que se estabeleça a paz, mesmo que alguém ao nosso lado menos vigilante continue falando impensadamente. Muitas vezes é preferível ficarmos calados. Sermos surdos às palavras zombeteiras. Como é importante, muitas vezes, não ouvirmos. Não vamos ouvir. Ficar momentaneamente cegos. Por que eu digo isso? Vamos ficar cegos à ironia, ao menosprezo, o escárnio dos lábios daquelas pessoas que se consideram superiores a nós. Vamos ficar cegos. Evitar julgamentos. Embora muitas vezes as circunstâncias nos levem a pensar, nos induz a suspeitar de alguém. Vamos lembrar de Jesus. O que Jesus faria num momento desses? Nós temos o maior modelo, o maior exemplo que a humanidade já teve, que foi Jesus. Em todas as situações, em todos os momentos, nós podemos refletir. Quando nós tivermos dúvida de como proceder, de como agir, vamos pensar em Jesus. O que Ele faria neste momento? Qual é a postura que Ele teria diante dessa situação? Vamos visitar alguém que se encontra enfermo, em dificuldades. Tomar a defesa do fraco e do pobre contra a prepotência do mais forte. Manter a serenidade, manter o otimismo, ser paciente, tolerantes para com as fraquezas dos outros, tentando manter uma atmosfera de paz, de tranquilidade, de serenidade, de bom humor ao nosso redor. Dar um sorriso. Quantas pessoas se reúnem e vão nos hospitais de crianças, quantos de vocês já viram, em fases terminais, levar uma palavra, um sorriso. A gente vê sorriso naquelas criaturas que estão lá no final. Nós podemos fazer isso. Olha o sorriso desse enfermo. Tem coisa mais linda do que isso? Cumprimentar as pessoas, sermos tolerantes nas filas. Quantas tragédias no trânsito, por falta de paciência. Não reclamar da nossa vida física, do nosso corpo. Sermos caridosos conosco. Nós precisamos ser caridosos conosco, a nos aceitarmos como nós somos. Porque como é que nós vamos ser caridosos com os outros se não somos nem conosco? Aí fica difícil. Olhar todas as pessoas como filhos de Deus, nossos irmãos. Aquela amizade sincera, manter aquela amizade sincera, mesmo que muitas vezes, algumas rusgas, vamos dizer assim, surjam entre as pessoas. Após a tempestade, vamos voltar e conversar. Olha, me desculpa, me perdoa. Eu fui impaciente, eu fui intolerante, eu não fui. Por que deixar uma amizade muitas vezes acabar por pequenas bobagens? Porque naquele dia eu não estava de bom humor. Como nós vemos então,
e agora, com certeza, vocês vão aumentar e muito essa nossa lista, nós temos inúmeras oportunidades, inúmeras possibilidades, inúmeras circunstâncias todos os dias que nos levam, que nós podemos praticar a caridade, independente de termos ou possuirmos recursos financeiros. Allan Kardec, ele entendeu claramente os ensinos do Cristo e ele estabeleceu como lema do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Quando eu ouvi essa frase pela primeira vez, eu fiquei bastante confusa, porque muitos dos ensinos do Cristo, muitas passagens, muitas parábolas, ainda nos deixa confusos. Por isso a importância de estudarmos, por isso a importância de buscarmos esclarecimento, essa doutrina maravilhosa que nós professamos hoje, que nos traz a luz da lógica, a luz clareza em todas as passagens de Jesus. Quando eu vi pela primeira vez, eu pensei, puxa, mas daí como é que fica quem não tem nada para dar? Tu está perdido? E hoje, graças ao Espiritismo, nós sabemos que nós podemos praticar a caridade independente de termos ou não termos alguma coisa. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8º, nós também encontramos uma passagem de São Vicente de Paulo, que ele nos diz sobre a caridade, né? Que ele nos diz que a caridade é a virtude fundamental que deve sustentar o edifício de todas as outras virtudes. Sem ela, sem a caridade, as outras virtudes não existiriam. A caridade é a âncora eterna da salvação em todos os mundos. É a que dá sustentação. É a base que dá sustentação a todas as outras virtudes. Quando o ser humano compreender a caridade segundo Jesus, vai ao encontro da pessoa infeliz, vai ao encontro da pessoa necessidade, vai em busca daquelas pessoas, daquelas criaturas que jazem, como a gente falou lá atrás, em camas, em casas, em locais, passando as maiores dificuldades, sem esperar que eles venham lhe pedir, sem esperar que eles venham lhe implorar. Porque, como falamos lá atrás, é perturbador. É perturbador, tanto para quem dá, quanto para quem recebe a esmola. Todos nós, voltamos a repetir, todos nós, a qualquer classe social a que pertençamos, sempre há alguma coisa que pode ser dividida. Seja o que for que Deus nos tenha dado, nós devemos uma parcela aos que nem sequer o necessário têm. Nem sequer o necessário tem. Pode ser que os nossos tesouros aqui na terra diminuam um pouquinho, mas os nossos tesouros do céu vão aumentar e muito. Porque Jesus já nos disse que nós iremos recolher, nós iremos colher 100 vezes mais o que dermos, o que semearmos aqui. Imaginem vocês, 100 vezes mais. É bastante, né? Então, quem sabe a gente já começa a semear, né? Essa bondade, essa tolerância, essa compreensão, essa indulgência. Quem sabe a gente já possa fazer isso. Em um mundo que nós vivemos ainda como o nosso, neste momento, que mais vale a satisfação pessoal, mesmo em detrimento da paz alheia, mesmo em detrimento do sofrimento do próximo, a caridade busca decência, a caridade busca fraternidade. Então nós precisamos refletir. Quem sabe nós vamos refletir juntos na noite de hoje. De que adianta levarmos vantagem em tudo, se ao nosso lado
tem alguém sofrendo, se ao nosso lado estiver alguém com dor? De que adianta? E podemos ter certeza que esta dor, que este sofrimento do nosso próximo, mais cedo ou mais tarde, ele acabará se voltando contra nós. Ele acabará se voltando contra os nossos filhos, contra os nossos amigos. Essa dor revestida de desespero, de rancor e de violência. É isso que está acontecendo hoje. Irritar-se é a pior forma de perdermos a razão. Por isso a paciência, a sensatez fazem parte da caridade. Levando o homem a pensar, levando o homem a refletir, levando o homem a analisar, levando o homem a ponderar, antes de fazer, antes de dizer, antes de fazer ou de dizer. Vamos refletir. Vamos rogar a Deus, a Jesus, que nos deixou esses ensinos maravilhosos. E que Kardec nos trouxe o Espiritismo, codificou o Espiritismo. Que essa doutrina maravilhosa, que nos faz compreender, que nos faz refletir, que nos faz analisar, que nos faz pensar em tudo antes de fazermos. Vamos agradecer e que possamos, junto a esse pão que nós vamos dar, possamos dar também luz a essa alma. Que possamos alimentar o corpo, mas também que possamos alimentar o espírito, a alma. Porque será através do esclarecimento, será através do conhecimento que se dará o entendimento, que compreenderemos, que raciocinamos. Porque enquanto nós não conhecermos, enquanto nós não nos informarmos, enquanto nós não buscarmos saber, nós não temos como refletir, nós não temos como raciocinar, nós não temos como compreender. Por isso a importância, aos inícios de reuniões, a gente escuta, os grupos de estudos iniciaram, vamos participar, a evangelização de adultos, de crianças, de jovens, de bebês. Por que esse chamamento? Para que possamos adquirir o conhecimento, para que possamos ter a informação e possamos refletir, analisar, ponderar, para daí sim agirmos e não reagirmos. E sim, aquilo que nós falamos lá atrás, a caridade é como é que ele diz lá? A caridade, está aqui, ó. Não, a caridade é amor em ação. Aí sim, nós podemos praticar realmente a caridade. Que Deus nos abençoe, a todos, encarnados que aqui estamos, e os desencarnados que aqui também vieram em busca desse conhecimento, porque nós, como falamos lá atrás, muitos desencarnaram sem conhecer o que nós conhecemos, sem saber o que nós sabemos. E muitos deles são trazidos aqui para junto refletirmos. Uns trazidos e outros, de repente, vêm espontaneamente. Para junto aprendermos. E que possamos, dentro das nossas possibilidades, dentro da nossa condição, praticarmos efetivamente a caridade ensinada por Jesus. E para encerrar, eu gostaria de colocar essa passagem belíssima do nosso querido Chico, né? Onde ele diz que a caridade é o processo de somar alegrias. Por que somar alegrias? Porque imagine a alegria daquelas pessoas que dão e que recebem, quando realmente a caridade for feita com aquele sentimento altruísta. Então,
soma realmente alegria. Quantas alegrias nós podemos realmente dar ao nosso semelhante, em ouvi-lo, em dar o ombro para que ele chore as suas mágoas, para que ele desabafe. Diminuir os males. Quantos males nós podemos diminuir, evitar com a caridade? Seja ela com esmola ou sem esmola, mas que seja efetivamente caridade. Multiplicar as esperanças. Quantas esperanças nós damos a quem nós estamos estendendo a mão, a quem nós estamos de repente levantando do chão do lodo. E dividir a felicidade. Porque daí nós vamos dividir realmente a felicidade com alguém. Se somos felizes, nós vamos estender a mão, nós vamos lá e vamos dividir essa felicidade. Por quê? Para que a terra se realize na condição do esperado reino de Deus. Podemos ser felizes, sim. Hoje, aqui na terra ainda. Porque a felicidade em auxiliar o nosso irmão, a felicidade de poder estender a mão, não tem nem como a gente explicar. Só quem já fez isso sabe o que a gente sente realmente. Que Jesus nos ampare, que Jesus nos abençoe e que possamos refletir sobre esse ensino maravilhoso, sobre esse lema do Espiritismo, que fora da caridade não há salvação. Obrigado pela atenção de todos. A nossa gratidão e o nosso carinho a Isolema pela mensagem da noite de hoje.